Seguimento dos casos práticos relativos ao reconhecimento de impostos diferidos, vamos agora tratar do caso prático número 2. Está no manual da formação e o caso prático 2 trata de depreciações não aceites, diferenças temporárias dedutíveis. Temos então o seguinte enunciado. Um equipamento básico, adquirido em janeiro do ano N por 80.000 euros, cuja taxa máxima para efeitos fiscais, conforme o Decreto Regulamentar 25/2009, é de 12,5%. Portanto, a empresa consultou o Decreto Regulamentar 25/2009 e verificou que para aquele tipo de equipamento temos uma taxa máxima de 12,5%. Dividindo 100 por 12,5, ou seja, 8 anos, é a vida útil mínima. Uma taxa máxima corresponde a uma vida útil mínima. Sabemos que a taxa máxima pode ser dividida por 2 e, portanto, a taxa máxima, ao ser dividida por 2, transforma-se numa taxa mínima que conduz a uma vida útil máxima. Mas a verdade é que 12,5 é a taxa fiscal. No entanto, o órgão de gestão considerou que a vida útil deste equipamento é de 4 anos, tendo depreciado numa base de 25% ao ano. Ou seja, o órgão de gestão da empresa vai utilizar uma taxa superior àquilo que é a taxa máxima fiscalmente contemplada. Isso significa que vai haver aqui correções fiscais a fazer. Porque na contabilidade nós fazemos o registro da depreciação contabilística. Ou seja, conforme a decisão da empresa, 25% vezes o valor de aquisição de 80.000, 20.000 euros. E a nível de contabilidade, todos os anos, e durante 4 anos, porque 25% corresponde a uma vida útil de 4 anos, na perspectiva contabilística, a empresa, ano a ano, o reconhecimento da depreciação do período passa por debitar a conta 64, gastos de depreciação e amortização, ativos fixos tangíveis, portanto a conta 64.2, que vai conduzir a depreciação do período até à demonstração dos resultados, na componente de gastos de depreciação e amortização, portanto diminui o resultado contabilístico da empresa, este débito, mas temos de creditar a conta da classe 4, ativos fixos tangíveis, em equipamento básico, nomeadamente a conta 438, depreciações acumuladas, e depois podemos ter ali uma subdivisão no sistema informático para equipamento básico. E, portanto, este crédito vai surgindo todos os anos e vai acumulando as depreciações, de forma a que no balanço da empresa, ao nível dos ativos fixos tangíveis, vá diminuindo a quantia escriturada do ativo, o valor contabilístico, a quantia escriturada, valor da aquisição menos as depreciações acumuladas. Agora, em termos de gasto do período, nós temos 20.000 euros. Mas é um gasto contabilístico. E o fisco, nomeadamente no decreto regulamentar 25/2009, para este tipo de equipamento, temos 12,5% de taxa fiscal. Esse é o limite fiscal, porque já é a taxa máxima. E a empresa está a utilizar uma taxa superior. E, portanto, durante 4 anos, vamos ter de comparar sempre a depreciação contabilística com a fiscal, baseada a fiscal em 12,5 de 80.000,
e, portanto, vamos ter de fazer um ajustamento fiscal a crescer na declaração modelo 22 e nas correções a crescer, lucro no apuramento do lucro tributável, no quadro 07, todos os anos, em cada ano, durante os 4 anos, o campo 719, em depreciações e amortizações não aceitos como gastos, vai efetivamente receber a diferença entre a depreciação contabilística e a fiscal, porque a contabilística excede a fiscal em 10.000 euros. E, portanto, isto tem que acontecer ao longo dos 4 anos, este ajustamento fiscal a crescer, e, portanto, a verdade é que a empresa vai ser tributada sobre aquele valor que excede a depreciação fiscal. Agora, existe no Decreto Regulamentar 25/2009 o artigo 20, que refere o seguinte: as depreciações e amortizações que não sejam consideradas como gastos fiscais no período de tributação em que foram contabilizadas, por excederem as importâncias máximas admitidas, são aceitos como gastos fiscais nos períodos seguintes. Ou seja, isto permite que a totalidade das depreciações não aceites, aquelas que são acrescidas durante os 4 anos no campo 719, ou seja, um total de 40.000 euros, possam vir a ser deduzidas na ótica fiscal do 5º ao 8º ano, dentro daquilo que, no caso concreto, ainda é a vida útil e concretamente mínima deste ativo. Portanto, representando isto num quadro, o equipamento foi adquirido no ano N, em janeiro. No dia 31 de dezembro do ano N, temos a primeira depreciação contabilística de 20.000 euros, porque foi decidido usar uma taxa de 25% ou apontar uma vida útil de 4 anos, mas a depreciação fiscal baseia-se numa taxa máxima de 12,5%. Ou seja, a depreciação fiscal seria 12,5% do valor de aquisição de 80.000 euros, ou seja, 10.000. Ou seja, no quadro 07, no campo 719 da declaração modelo 22, tivemos de acrescer 10.000 euros. Isto acontece no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano. E, portanto, a partir do quarto ano, está no momento de podermos aplicar o artigo 20 do Decreto Regulamentar 25/2009 e de poder deduzir fiscalmente, durante os próximos 4 anos, os valores que não foram aceitos como gastos fiscais nos 4 primeiros anos. Eles vão ser agora a ser aceitos nos períodos seguintes. Então, a partir do 5º ano, 31 de dezembro de N+4, vamos deduzir no quadro 7, campo 763, ajustamento fiscal a deduzir, campo 763, em depreciações e amortizações tributadas em períodos de tributação anteriores, artigo 20 do Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de setembro, vamos deduzir, numa perspectiva fiscal, os tais 10.000 euros em N+4, em N+5, em N+6 e no 8º ano, aqui representado por N+7, estamos sempre a deduzir este valor. Isso significa que temos aqui diferenças temporárias em cada um dos respectivos anos. Na medida em que os gastos não aceites nos primeiros 4 anos, eles virão a sê-lo a partir do 5º ao 8º ano. E isto permite-me dizer que quando uma transação ou um evento
originar um direito a uma dedução fiscal futura, e o artigo 20 do Decreto Regulamentar 25/2009 assim o permite, deve reconhecer-se um ativo por imposto diferido no período corrente. E a empresa, mediante estas diferenças temporárias dedutíveis, ela efetivamente vai reconhecer impostos diferidos, ativo por impostos diferidos. E vai fazê-lo porque em cada um dos períodos nós temos, por exemplo, no período N, uma base escriturada do ativo, que é o valor de aquisição menos a primeira depreciação do período de 60.000, o valor pelo qual a 31 de dezembro do ano N consta no balanço, a quantia escriturada, enquanto a base fiscal é aquela que se permitirá vir a deduzir, portanto, temos o valor da aquisição menos a depreciação fiscal naquele momento e, portanto, temos um valor de 70.000. Há uma diferença entre a quantia escriturada do ativo e a base fiscal, que é uma diferença temporária dedutível de 10.000. Portanto, isto vai ocorrendo ano após ano e, ao longo da vida útil, a sua base fiscal vai exceder a quantia escriturada, sendo essa diferença originada e revertida ao longo do prazo da depreciação fiscal. Ou seja, como é que nós vamos contabilizar aqui a questão dos impostos diferidos? Bom, temos então aqui neste quadro a visão global de tudo isto. Já foi sendo explicada ao longo desta videoaula. Temos também a perspectiva futura, a partir de N+4, N+7, de deduzir fiscalmente os valores que não foram dedutíveis nos primeiros 4 períodos e, portanto, geraram-se diferenças temporárias pela diferença entre a quantia escriturada do ativo e a sua base fiscal e começamos nos primeiros 4 anos a reconhecer impostos diferidos. Ou seja, no primeiro ano, a 31 de dezembro, e de 31 de dezembro até 31 de dezembro de N+3, portanto, nos 4 primeiros anos, fazemos sempre o reconhecimento de ativos por impostos diferidos. Debitamos a conta 27.411, diferenças temporárias dedutíveis, por 1.850 euros. Portanto, conforme se verifica, é a taxa de 18,5%, considerando aqui a base 17% mais 1,5% de derrama, vezes a variação da diferença temporária dedutível, vezes 10.000, e portanto todos os anos vamos reforçando o nosso ativo por impostos diferidos em 1.850 euros, debitamos esta conta, diferenças temporárias dedutíveis, 1.850, e creditamos a conta 81.22.1, o imposto diferido, diferenças temporárias dedutíveis, por 1.850 euros. Fazemos isto durante os 4 primeiros anos. E a conta de ativos por impostos diferidos, ano após ano, vai aumentando o seu saldo, até alcançar o seu ponto máximo no quarto ano. Portanto, aqui em 31 de dezembro de N+3. Depois, a partir do momento em que começamos a deduzir na declaração modelo 22, ou seja, a partir do 5º ao 8º ano, em que deduzimos na declaração modelo 22 o valor de 10.000 euros, vamos proceder à reversão do ativo por impostos diferidos, debitando a conta 81.22.1 e creditando a 27.411
E dessa forma, à medida que o tempo passa, esta conta 2741 vai ficar com saldo zero. E, portanto, fizemos a completa reversão ao longo dos últimos 4 anos do ativo por impostos diferidos. Ora, há que ver aqui e rever aqui os principais conceitos que eu utilizei. Portanto, eu utilizei o conceito de quantia escriturada, a chamada base contabilística. No caso concreto dos ativos fixos tangíveis, a quantia escriturada é o valor pelo qual, ano após ano e a cada data de relato, aquele ativo figura no balanço. Aquele ativo figura no ativo não corrente em ativos fixos tangíveis. A quantia escriturada é o seu custo de aquisição, menos as depreciações que vão vindo a ser acumuladas ano após ano, menos eventualmente imparidades que tenham também vindo a ser reconhecidas, numa perspectiva contabilística. E, portanto, no presente ano, o ativo foi adquirido por 80.000 euros e é depreciado contabilisticamente à taxa de 25%, conforme o órgão de gestão deliberou, e durante o período de vida útil de 4 anos, ou seja, 20.000 euros ao ano, e vai diminuindo 20.000 por cada ano, e, portanto, a 31 de dezembro do N mais 3, quarto ano, a quantia escriturada é, obviamente, zero. A base fiscal do ativo representa a quantia que será dedutível para efeitos fiscais, contra quaisquer benefícios económicos tributáveis que fluam para a entidade quando esta recupere a quantia escriturada desse ativo. Portanto, é o montante que o fisco ainda permitirá deduzir em períodos futuros. Portanto, se o fisco só permite depreciações de 10.000 euros ao ano, no primeiro ano, a base fiscal será os 80.000 de valor de aquisição menos a primeira depreciação fiscal e, portanto, 70.000 e depois 60, 50, até chegar a zero no oitavo ano. Daí termos no nosso quadro a chamada referência à base fiscal. 80.000 menos depreciação fiscal, 70, 60, 50, 40 e assim sucessivamente, até ao final. E, portanto, há uma diferença entre a quantia escriturada e a base fiscal, e quando a base fiscal é superior à quantia escriturada, estamos perante uma variação, uma diferença temporária dedutível. Isto obriga a entidade ao reconhecimento de impostos diferidos. E depois temos a questão do artigo 20, não é? Do 25/2009, que nos vai permitir aquelas depreciações que não foram consideradas como gastos fiscais, elas vão poder ser deduzidas e aceites nos períodos seguintes, no caso concreto, de N mais 4 a N mais 5. E, portanto, foi assim que nós fizemos na parte final deste caso prático. Temos aqui uma série de notas para que melhor se possa compreender e assimilar aqui o reconhecimento de impostos diferidos nesta mesma matéria das depreciações. Na próxima videoaula vamos falar de impostos diferidos, mas no âmbito de perdas por imparidade em dívidas de clientes. Até à próxima videoaula.